Produtores de café do Espírito Santo e da Bahia estão em alerta com a chegada de uma nova praga que pode causar perdas à produção. Vamos saber que praga é essa com o pesquisador entomologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Renan Batista Queiroz. Renan, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Agromanhã. Estamos ao vivo aqui no canal AgroMais e também no canal Terra Viva. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Prazer estar falando com você aqui, com todos os telespectadores. Prazer é nosso, Renan. Bom, o que a gente sabe até agora sobre essa praga, hein? Já há registros dela em cafezais, enfim, o que você consegue trazer já de informações para a gente? Felipe, na verdade, no café Conilon, né, que é mais plantado aqui no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, a gente já tem comumente algumas pragas que são rotineiras do produtor rural. E dentre as cochonilhas já existem algumas, né? Cochonilha da roseta, cochonilha da raiz. Essa cochonilha, né, nova, que surgiu com uma intensidade muito alta nos últimos meses aqui no Espírito Santo e sul da Bahia, é uma cochonilha que ela já ocorria nos cafezais, só que numa intensidade, numa infestação muito baixa, que não chegava a causar um dano, um prejuízo econômico ao produtor. Isso a gente atribui a questões climáticas, né, a algum fator de desequilíbrio nutricional da planta, fatores esses que contribuem para uma praga que não era problema, estava sempre em infestações baixas, ela tem, né, uma infestação muito alta, e o produtor, como ele não está acostumado à presença dessa praga, a conseguir identificar com antecedência, né, baseado aí no monitoramento de pragas, quando ele, né, percebeu, já estava num nível muito avançado e acaba assustando o produtor, né, e a gente entende isso claramente, e isso leva, né, uma perda, um prejuízo econômico para os produtores de café de Conilon. Agora, você já tem informações em relação a como essa praga, essa doença, ela age nas plantas, em quais partes da planta, se ela tem um modo de agir aí muito parecido com as cochonilhas, né, que se chama, que já se tem registro? Porque essas duas que eu comentei, a cochonilha da roseta e a da raiz, elas ocorrem na parte, né, mais como o nome já fala, na raiz, e a da roseta só para a parte aérea e vai danificar, né, vai se alimentar dos grãos quando eles estão em desenvolvimento, e aí tem um prejuízo econômico. Essa nova cochonilha, ou que está nessa infestação mais alta, ela é uma cochonilha diferente porque ela ataca todas as partes da planta, né, menos a raiz. Então ela ataca ramos, frutos, folhas, a parte reprodutiva, né, então ela tem essa diferença em relação às outras. Então, numa intensidade muito alta de ataque, ela acaba causando mais prejuízo do que essas outras cochonilhas que são limitadas ali a certas partes da planta. Muito bem, essa é uma doença que tende a se espalhar com mais facilidade nesses períodos mais quentes ou em períodos chuvosos? Como é que é essa questão? Cochonilha, Felipe, de forma geral, ela tem uma intensidade maior quando a planta, né, como eu falei, está em algum desequilíbrio, algum estresse, né, que a gente fala, um estresse hídrico, um estresse nutricional, e aliado também com o clima. Então, o clima quente e seco favorece, né, o aumento dessa praga. Então, nós tivemos aqui no Espírito Santo, né, principalmente no norte do Espírito Santo, nos últimos meses, de outubro até dezembro, né, pouquíssimas chuvas, né? Você ter ideia, no mês de novembro foram 40, 60 milímetros no máximo em algumas regiões aqui. Então, aliado com uma intensidade de chuva baixa, alta temperatura e o clima mais seco, favorece o desenvolvimento, né, o aumento populacional dessa praga, e aí causa esse prejuízo bastante considerável para os produtores rurais aqui. Quando a gente fala em cochonilhas aí, né, já existem estratégias conhecidas de manejo para poder, enfim, fazer o combate dessas doenças, né? Agora, com a chegada dessa nova cochonilha, digamos assim, é preciso traçar uma nova estratégia, é preciso aprofundar um pouco mais a pesquisa para entender de fato como que se vai combater essa praga? Sim, perfeito. A gente que está na área da pesquisa aqui, a gente preza, né, por fazer os trabalhos e ter ali uma estratégia, né, bem assertiva de manejo. Então, Felipe, assim, a gente já tem os manejos nessas cochonilhas que já existem no café. Algumas formas podem servir, mas a gente precisa testar, né, acompanhar melhor, fazer uns testes, né, de manejo, aí, seja ele químico, biológico, para ter uma solução mais assertiva para o produtor. É claro que
A gente imagina que todas as cochonilhas são iguais, né, mas de certa forma não são. Existem algumas características de indivíduo que é diferente. Por exemplo, essa cochonilha nova, essa pseudococcus, né, que a gente identificou aqui a nível de gênero, ela se movimenta mais na planta, né, ela faz um tipo de proteção diferente da cochonilha da roseta. Então, são detalhes que no final fazem muita diferença na estratégia de manejo e controle. Então, assim, de imediato, a gente já tem algumas recomendações, né, que aí é com alguns inseticidas que já são usados, né, isso para tentar diminuir a população dessa praga, mas a gente precisa é, melhorar aí essa questão da pesquisa nessa praga específica para ter, né, uma coisa mais assertiva para a próxima safra, o produtor já ter atenção com essa praga, ele já conheceu essa praga, então ele vai saber identificar com maior precisão e também ter uns trabalhos aliados a melhores formas de manejo para evitar a intensidade alta dessa praga novamente. Bom, e quais procedimentos os produtores devem tomar ao identificarem a presença dessa praga em seus cafezais, hein? É interessante porque o INCAPé, o nosso órgão de pesquisa aqui de extensão e pesquisa, né, a gente tem, em todos os municípios do Espírito Santo, a gente tem um escritório local onde tem um técnico do INCAPé. Então é interessante que o produtor, ao identificar esse inseto nas lavouras, ele procurar alguém do escritório local ou entrar em contato com o INCAPé, que nós, né, estamos também produzindo materiais para divulgação, né, de forma agora rápida para melhorar aí a questão do manejo do produtor. Né? Então, ele, ao identificar essa praga, ele pode estar procurando um escritório local do INCAPé ou mandando, né, fotos, né, por e-mail e tal, que a gente tenta ali já fazer esse suporte, né, passar um manejo ali já estratégico para o produtor, ele não ter mais um aumento dessa perda que ele já teve aí devido a esse ataque alguns meses atrás. Muito bem, Renan. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no Agromanhã. É sempre muito importante a gente trazer essas atualizações, essas novidades, mesmo que as novidades não sejam tão positivas às vezes, né? Porque o produtor rural que nos assiste, ele precisa ficar antenado sobre tudo que está acontecendo para tomar as melhores decisões, para ficar bem informado em relação a tudo que está acontecendo no campo, né? Enfim, queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar em novas oportunidades sobre esse e sobre outros assuntos, viu? Muito obrigado e tenha um ótimo restinho de semana. Obrigado, Felipe. Estou à disposição. O INCAPé está à disposição do produtor rural. Muito bem, agora